Quem é aluno da mentoria já está catedrático nesses 5 princípios aqui. Eu organizei a metodologia, né, depois de anos de estudo, eu identifiquei 5 princípios de suma importância para quem vai adquirir imóveis em leilões. O primeiro princípio é o princípio da aquisição originária da propriedade através da arrematação. A arrematação é uma aquisição originária da propriedade. Só que essa aquisição originária ela vem sendo mitigada, vem sendo diminuída por alguns aspectos de ordem legal, né? E também de ordem jurisprudencial, do entendimento dos tribunais. O que, infelizmente, a gente vem sentindo assim, né, que há um enfraquecimento desse princípio, mas ele não deixa de existir. Né? Tanto que nós já estudamos aqui que lá nos leilões judiciais de falência esse princípio é absoluto, né? Você adquire realmente sem nenhum ônus, nenhuma dívida, nada. Não pode. Lá no leilão de falência, pelo artigo 141, inciso 2 da Lei 11.101 de 2005, o imóvel tem que ser entregue livre de qualquer ônus. Então, o princípio da aquisição originária da propriedade é justamente isso. O direito que o arrematante tem de receber a propriedade como se primeiro o dono fosse, sem nenhum débito, nenhum ônus. Entretanto, aqui no universo dos leilões judiciais, da regra geral, e dos leilões extrajudiciais, esse princípio vem sendo mitigado, diminuído um pouco no seu alcance, né? Por quê? Porque você tem que olhar o edital. O edital, ele vai dizer se você vai receber um imóvel realmente como uma aquisição originária ou se você vai responder pelo IPTU, pelo condomínio eventualmente ali, ainda existente para pagamento, certo? Nós temos um segundo princípio aí, que é o princípio da publicidade do leilão. Esse princípio, ele é aquele que obriga o leiloeiro e o juiz também, né, no caso do leilão judicial, a publicarem o edital do leilão. E essa publicação, ela não é apenas para dar comunicar que vai acontecer o leilão. Não. Essa publicação, ela é da data, horário, local do leilão, mesmo que for na internet, ali o site onde vai acontecer o leilão, como também a publicidade deve abranger as regras do leilão. Não poderia, né, seria inadmissível, né, por um critério de lógica mesmo, que nós não tivéssemos regras claras e publicizadas antes do acontecimento dos leilões, né? O terceiro princípio é o princípio da vinculação ao edital. E ele está umbilicalmente ligado ao princípio da publicidade do leilão, porque o edital, uma vez publicado, ele vincula totalmente o leilão com relação às regras ali que são, né, que regem aquele certame. E também ele tem uma ligação lá com o princípio da aquisição originária da propriedade. Por quê? Porque o edital pode mitigar esse princípio, quando o edital prevê lá que que os débitos de IPTU existentes vão ser de responsabilidade do arrematante. Quando o edital diz isso, ele está afastando o princípio da aquisição originária da propriedade, certo? Princípio da proibição de desistência sem justa causa da arrematação. Você pode desistir da arrematação? Via de regra, não. Você só pode desistir se estiver dentro das hipóteses excepcionais em que você está autorizado a desistir, sem que sofra aí, né, penalizações tanto de multa, quanto de um processo de reparação, quanto de um processo criminal mesmo, né, porque o Código Penal tipifica, né, o crime consistente em você perturbar ali a asta pública, certo? Então, um exemplo de desistência com justa causa. Você compra um imóvel e no leilão e, de repente, você descobre um ônus que não estava lá no edital. Aí você pode, né, dentro do prazo legal, desistir daquela arrematação. E aí você vê que tudo
se liga aqui, né? Se interliga, na verdade. O princípio da proibição da desistência, quando eu uso esse exemplo de um ônus que não está previsto no edital, um leilão que ocorrer isso aí, ele vai estar o quê? Ele vai estar ofendendo esse leilão o princípio da publicidade do leilão e das regras que regem o leilão. O Código de Processo Civil diz exatamente o que deve conter o edital do leilão. E uma das coisas são os ônus, né, que recaiam sobre o imóvel, certo? E o princípio da vedação do preço vil. O que é o princípio da vedação do preço vil? Grosso modo, é aquele que impede que a arrematação se dê por valor 50% abaixo do valor da avaliação do imóvel, certo? E nós já estudamos aqui também que esse princípio incide tanto nos leilões judiciais, por força da lei, quanto nos leilões extrajudiciais, por força do entendimento dos tribunais, certo? Do entendimento do poder judiciário. Então, o preço vil, eu costumo dizer que ele é um limitador do lucro. Ele vai limitar o seu lucro a 50% do valor da avaliação ali do imóvel, certo? Entretanto, nós vamos ver ainda nessa aula como você, né, fazendo boas escolhas, boas análises, você participar de leilões e que não há a incidência do princípio da vedação do preço vil, né, que é essa limitação até 50%. Não que os leilões que tenham essa vedação sejam ruins, não são ruins não, viu? Não são, porque o imóvel também ele tem uma valorização, às vezes a avaliação que consta ali do processo ou do próprio procedimento extrajudicial, ela está defasada, né? E não houve uma insurgência da parte interessada no momento apropriado, né? Tudo isso faz parte de uma análise, né, bem feita, né? A avaliação defasada anula o leilão? Anula. Entretanto, a avaliação incorreta, ela só anula o leilão se o devedor, né, no caso do leilão judicial, se ele impugnar essa avaliação incorreta no prazo que ele tem para impugnar, que geralmente o juiz abre o prazo de 15 dias para impugnação da avaliação. E em 90% das vezes você não vai encontrar essa impugnação. Então, ocorre que o direito chama de preclusão. Traduzindo do juridiquês, o que é preclusão? É o momento em que a pessoa deixou de falar, no momento que ela poderia, então agora ela não pode falar mais, aquela situação está consolidada. Então, os imóveis também, os leilões em que há incidência do preço vil, são boas oportunidades também. Só que o que eu ensino, além de eu ensinar sobre os leilões que têm preço vil, que são os leilões que constituem a regra geral, eu ensino também duas estratégias que já ensinei para vocês aqui, né, e venho ensinando para o pessoal na nossa mentoria, que são duas estratégias infalíveis para que você tenha realmente uma lucratividade exponencial nos leilões, porque você participa aí estrategicamente de leilões que a lei afasta o preço vil, que a lei diz assim, olha, aqui não tem preço mínimo, não. Aqui você pode arrematar por valor, pelo 10% do valor da avaliação, certo? Ou menos.